senhor sai do Fluminense, disputa a eleição em 2016. E aí, a eleição acaba, enfim, o Abad ganha, o Abad sai. Mário e Tenório são os segundos. Mário e Tenório estão juntos. E eu fui o terceiro. Depois, Mário e Tenório cortam a relação, não, mas disputam em chapas separadas. E o senhor vem com o Mário. Não. O Mário ganha do Tenório na primeira, quando estava com o senhor. O Abad, Mário e Tenório juntos. O Abad eleito. Aí o Abad sai. O Abad sai, aí veio aquele negócio, aquele período de transição. Aqueles 6 meses, aí só teve a eleição. Fizemos uma eleição. Aí, 2019. Aí foi. Aí é o seguinte, aí a chapa seria Mário e Tenório. Ou Tenório e Mário. Aí eles tinham eu estaria no futebol, cargo no futebol. Aí o que acontece? O Mário e o Tenório, o Mário sempre esperto, sempre querendo dar a volta em todo mundo, né? Ele queria ser o candidato a presidente, o Tenório vice, repetia a chapa. Sim. Mas eles tinham um compromisso, lá entre eles, eu soube por eles, que naquela eleição lá de 2016 foi Mário e Tenório, que nessa seria Tenório e Mário. Aí o Mário disse que esse compromisso só existiria se ele tivesse vencido a eleição, então não teria o compromisso. Aí foi aquela discussão, passamos 5 meses, os dois se esmurrando lá em casa, teve uma reunião, almofado, cacete, confusão do diabo até 5 horas da manhã. O Tenório se levantou, partiu para cima do Mário baixinho, e o Tenório aquele tamanho. Uma brigalhada. Eu tenho dinheiro, você não sei o quê. Foi uma baixaria do cara. E lá os caras da Decolor de sempre na sua casa. Pois é. Parece o Peter chorando. Parece palco dessas desgraças. Aí, porque eles acabam concorrendo contra. Aí o Tenório, então, resolveu romper. Brigou com o cara da pesquisa. Não, tinha feito uma pesquisa, que é o comunicador do Mário, aquele careca lá que também não é fluxo cheio. Aí ficaram lá os dois, quando eles saíram, eles chegam para mim, não, Celso, você podia então ser o vice. Eu disse, mas eu não queria isso, eu queria estar só lá no futebol e tal. Acabou ficando como vice. Com 20 dias eu achei que ia dar ruim. De campanha ou de eleito? Não, de me candidatar. Aí eu falei, deixa eu vou embora, vou te apoiar, mantenho o apoio, mas não quero ficar, não. Não, de jeito nenhum, eu acho que não vai dar certo. Né? E realmente não deu 2 meses, 3 meses, a gente brigou. Mas aí isso foi essa mais ou menos a história. O rompimento acontece naquele momento que você está mal com o Diniz, que a gente está em zona de rebaixamento, ou prestes a entrar, não lembro se já estava na zona, mas... Não, já estava, né? Pelo amor de Deus. E aí, ali aquele momento da demissão do Diniz, é que acontece um embate mais feroz que acabar... Não, eu acho que teve a sua importância, né? O Angione gostava muito de Diniz, porque o empresário do Diniz era o mesmo que foi que era empresário do... O Angione, acho que foi empregado dele lá, uma coisa assim, o Bertolucci. Então, em sociedade, tudo se sabe, né? Então, ele queria ficar lá com o Diniz. Eu não tinha nada contra, tanto é que na posse não, uma coletiva que nós demos depois da eleição, eu disse, se perguntar, o senhor vai dar tempo para o Diniz? A gente lá embaixo, claro, vai ter o tempo necessário, só que ele teve tempo e a gente só afundando. E para quem viveu como eu a 1999, a Série C, eu digo, pelo amor de Deus, não posso chegar agora aqui, o time caiu sendo vice-presidente. Aí eu falei com o Mário, acabou, ele não queria muito isso, apesar do time estar um horror, e aí acabou saindo. Mas o problema do Mário comigo foi assim, o Mário, dizem as pessoas, que o Mário foi eleito por minha causa e tal, que eu era um cara importante, enfim. Acho que eu tive uma participação grande, mas também não estou dizendo por isso. Ele tinha lá o valor dele, das relações que ele tinha lá no clube, né? E ganhamos a eleição. Mas eu acho que ele começou a querer entender o seguinte, que eu talvez fosse um empecilho para ele, entendeu? Para o projeto dele. E aí ele, de forma moleque, como eu chamo, eu digo que ele é um moleque, ele fez comigo isso, dessa decisão, de me tirar do controle do futebol, e vice ele não podia me tirar,
porque eu fui eleito. E eu acabei ficando com uma figura decorativa lá, que eu não participei mais de nada. E aí eu acho que a ideia dele era essa. Eu, por exemplo, participei de coisas que me incomodaram e eu falei. A saída do Pedro, forma como foi. A ida do Evanilson, que foi para o Porto, né? Então, eu vi coisas ali que eu não gostei. E tinha como segurar? Não é questão de segurar, a postura, né? Sim, Postura, como é que o Pedro sai em 3 meses e volta para o Flamengo? Jogou um jogo na Fiorentina. Mas aí como é que evitaria isso? Porque parece que diziam que o Pedro queria sair e o Pedro chorou. O que eu digo é o seguinte, então, o Pedro chorou na reunião conosco, o Mário teve um ataque, ficou vermelho, dizendo assim, você vai pro Flamengo, não vai pro Flamengo, uma coisa assim, de jeito nenhum, não sei o que e tal. E aí houve essa triangulação. Sim. Seja claro nas coisas. Essa triangulação favoreceu quem? Os empresários do Pedro? O presidente do clube, sei lá, pô. Foi muito esquisito, porque eu participei de tudo. No dia que eles fecharam tudo, comissões, não sei o quê, o Mário disse que eu não precisava ir. Não precisa, não, só esse negócio aqui. Como foi o Evanilson. Eu conheço o Uran, negociei com o Uran lá atrás, no meu tempo da Unimed, Mariano, era um jogador do Uran. Aí ele disse, não precisa não, que eu vou lá só para quebrar lá, não sei o que. Daqui a pouco o Evanilson no Porto, e o Fluminense não levou nada. Então, são posturas que, evidentemente, isso começou a incomodar. Eu era um cara conhecido, porque campanha, essas coisas todas do Fluminense. Então, o repórter queria falar comigo. Pô, eu tinha assessores dele que me empurravam de comunicação de imprensa, eu não podia falar com ninguém. Eu não podia fazer uma coletiva dentro do clube com os jogadores. Também houve uma vez que nós estávamos uma porcaria o time, com o Diniz, e eu reuni os jogadores e dei uma chamada forte no grupo. Ele também não gostou muito disso, porque ele gosta de ser amiguinho, né, dos jogadores, assim. Você tem nada a ver. Você pode se relacionar bem com o jogador, ser até amigo de alguns, mas ali é um relacionamento profissional. Não tem essa história de... Pô, eu mandei o Renato Gaúcho embora, mandei, que eu digo que naquela época eu já me envolvia mais, depois lá em 2014, tu trouxe não, aquela foi coisa gracinha do Mário. Foi 2008 depois. 2008. Um pouquinho depois da eu falei, porque eu achei que a situação do Renato ali é hoje meu amigo, pô, grande amigo que eu tenho no futebol. Gosto muito dele como técnico, porque eu naquele tempo eu vivia mais. Concentração, ia no vestiário e tal. Então eu sentia muito isso do trabalho do Renato. Eu gostava dos resultados dele, né? O Renato tem Libertadores, tem 2 Copas do Brasil, a Recopa disso lá do Sul, sei lá, entendeu? É um cara que eu gosto muito. Enfim, mas aí foi isso. Essa história do Mário, né? E ainda em 2019, nesse momento que eu fiz a pergunta do Diniz saindo, vem o Oswaldo. Nesse momento... O Oswaldo é outra história, outra mentira que o Mário plantou com o assessor dele. Bom, nós ficamos numa situação difícil no momento, porque tanto o Abel como o Dorival, que eram nomes que nós pretendíamos, se recusaram a vir. Quer dizer, não aceitaram. Sim. Não aceitaram. O Dorival estava até com problema de saúde também, o salário à época era 800 mil reais. Há muito tempo pagando o Dorival. E aí o Abel também, pegar o grupo aqui, meio e tal. Depois foi pro Cruzeiro, se ferrou, né? O Cruzeiro acabou sendo rebaixado, mas ele pulou fora um pouco antes. E aí nós ficamos assim, porra, como é que vai ser o técnico? Aí tinha aquela lista, né? Tipo John Texon, né? Tinha uma lista gigantesca de nomes, Barbieri, não sei quem. Porra. Aí no final o Andy virou e disse assim, porra, tem o Oswaldo de Oliveira, trabalhamos juntos no Corinthians, o Oswaldo era um grande técnico. Então a ideia foi do Angione. Aí falou, aí o Mário aceitou, aceitei. Apesar de eu ter tido uma pancadinha com o Oswaldo de Oliveira lá no tempo que ele foi técnico. Nós tivemos um pega foi lá. Antes da Copa ali, não Tanto foi? Aí o Oswaldo foi assim, o Oswaldo foi cara de pau também, foi lá em casa de novo. Foi lá em casa, olhou pra mim, e quando eu olhei o Oswaldo, eu me lembrei, não lembrava direito, nós tivemos alguma coisa, eu fiquei pensando. E ele com a maior cara limpa, pô, não, tudo bem, não sei o que, eu digo, pô. Aí lembrou. Aí eu lembrei. Porque a pior, isso é uma curiosidade,
O Oswaldo, ele tinha a melhor preleção. O De Oswaldo? preleção que eu digo, de aquela parte tática que o técnico comenta, o melhor era ele. Tô falando nessa época, né? O pior era o Marcão. Isso. Vamos. E tá lá, mas é isso. É isso.